Queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, que se realiza todos os domingos na nossa sede aqui, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá, 146, em frente à Caixa Econômica Federal, aqui em Presidente Epitácio, que tem como nosso pastor presidente o pastor Edivanir Alves da Cruz. Todos os domingos, de manhã, às 8h30 da manhã, você é o nosso convidado especial para participar conosco. Temos várias salas ali para várias faixas etárias de idade. Você é o nosso convidado a estar conosco. Para darmos continuidade, hoje nós estamos com a nossa lição de número 4, que será no dia 23 de outubro de 2022. A qual tem como nosso título, Quando se vai a glória de Deus. Nós vemos que Ezequiel significa Deus forte ou Deus fortalece. Ele foi levado cativo também, juntamente com o povo, com os judeus, e nós vemos que ali no cativeiro ele recebe visões, revelação do Senhor, e ele precisa anunciar esta mensagem de juízo para o povo. Então, significando fortalecido por Deus, ele é fortalecido por Deus, ele é guardado por Deus, ele é protegido por Deus ali, e Deus visita ele com a sua glória, com a sua manifestação gloriosa. E ali ele é fortalecido para exercermos o ministério de profeta, a qual não tinha como ele exercer o sacerdócio ali, porque o cenário não contribuía, não coadunava para que ele viesse a exercer o ofício sacerdote. Então Deus chama ele para ser profeta. Muito bem, queridos, o nosso textual diz: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ezequiel capítulo 11, versículo 23. A nossa verdade prática diz: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Então, nesta verdade prática, você, meu amigo professor, minha amiga professora, já faz uma aplicação aí de abertura na verdade prática, já aplica aí que foi as abominações do povo que fez Deus abandonar o templo e retira a glória. Então, é o pecado que nos afasta desta glória de Deus, dessa manifestação da glória de Deus em nossas vidas. Então, o pecado quebra o elo de ligação entre o homem e Deus. Isaías 59, o verso 2. Mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e vosso Deus para que ele não ouça. Porque o verso 1 fala que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Então, foi as abominações que nós já falamos lá no outro vídeo. O que é abominação? Algo que é detestável, repugnante diante de Deus. Coisas terríveis que Israel estava fazendo, que era bem pior do que os judeus estavam fazendo. O reino do sul pior do que o reino do norte, que foi levado já cativo primeiro, em 722 a.C. Então veja, nós vamos ver a nossa leitura em classe, está em Ezequiel capítulo 9, do verso 3, capítulo 10, verso 4, 18, 19, e o capítulo 11, do verso 22 ao 25. Nós vemos, queridos, aqui, para a nossa abertura, você precisa entender, você, meu amigo, professor ou professora, você precisa analisar que nós vamos estar falando agora o capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. Nós vamos entender que o capítulo 8 fala das abominações, tá? O capítulo 9 vai falar do juízo de Deus como resposta a as abominações, é Deus reagindo com juízo. Veja que
é dito ali para que um homem, né, com um tinteiro ali, com um sinal, marcar as testas dos que gemem e suspiram por causa do pecado, ou seja, aqueles que é justo, aqueles que não tolerava aquele pecado que as pessoas estavam fazendo, que não compactuava com o pecado de todas aquelas abominações que nós vemos na lição 3. Nós vamos entender que eles recebem um sinal na testa, tá? Eles é guardado, eles é protegido. A ira de Deus não é derramada sobre eles. Aqui nós já vemos, queridos, que Deus livra e guarda o justo da ira, do derramar da ira divina. Veja que aqui nós vemos que o justo ele é guardado, o fiel ele é guardado e protegido. Assim também como Deus guardará a igreja do juízo, do selo, das pragas, das taças, que será derramada na grande tribulação. Deus guarda o justo, Deus livra o justo da ira futura, como diz 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Nós vamos perceber aqui que é colocado um sinal nas testas. Um sinal nas testas dos que gemem e suspiram. Veja que quando Deus queria guardar ou proteger alguém, Deus colocava um sinal. Veja que lá em Gênesis 4,15, Deus colocou um sinal em Caim para que ninguém viesse a tocar nele. Ou seja, para que ele viesse a ser preservado. Veja que os filactérios, né, como diz lá em Deuteronômio, né, colocados na testa e nas mãos, nas vestimentas. Deuteronômio 6, verso 8. Veja lá em Mateus 23, 5 também, os filactérios vocês usavam nas vestimentas, nas mãos também. Apocalipse 13, 16, veja que vai ser colocado o sinal na testa ou na mão direita, ou seja, o sinal de Satanás. Nós vamos ver que é a marca, né? Agora, Apocalipse 7, 3 também, veja que é dito que o anjo retesse ali, dos 4 ventos ali, que não fizesse dano à terra, ao mar e às árvores, até que fosse assinalado os 144 mil, 12 mil de cada tribo, na grande tribulação, ou seja, aqueles que se assinalaram, aqueles que se marcado, eles serão guardados, eles serão protegidos. E capítulo 9, nós vemos isso. Capítulo 8, as abominações, capítulo 9. O juiz de Deus derramado, como resposta às abominações, mas o justo, ele é livrado. E o capítulo 10, vamos ver como que a glória de Deus aos poucos começa a sair. Veja que aos poucos ela começa a sair. E as pessoas não vão percebendo, vão perdendo a sensibilidade. Deus vai mostrar uma visão, Ezequiel, ele é levado além em espírito, né? Ele é levado em espírito e ele visualiza visões de Deus do que estava acontecendo dentro do templo, porque nada está oculto diante de Deus, nada está oculto. E o capítulo 11, então, vai falar sobre que se retira por completo a glória de Deus. Então vem a destruição de Jerusalém. Só resta então ser destruído. O tópico 1 vai falar sobre a glória de Deus. Essa glória, primeiramente, no tabernáculo, tá? Ela se manifestou no tabernáculo e se repetiu por ocasião da inauguração do templo do rei Salomão. Veja que ali o sacerdote não podia ficar de pé ou entrar ali, porque a glória do Senhor havia enchido a casa. O item 1 do tópico 1, significado de glória. Glória significa kavod. Kavod, que quer dizer, significa literalmente peso, que só aparece 2 vezes no Antigo Testamento, que é 1 Samuel 4:18 e 2 Samuel 14:26. Peso, a ideia de que de peso. Nós vemos, queridos, que quando Deus falou, Êxodo 25:8, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Veja, que Deus promete habitar no meio do seu povo, manifestar a sua presença no meio do teu povo. Mas nós vamos entender aqui que essa presença era condicional. Então, a Septuaginta, tradução de 70, né, 72 tradutores, a tradução do hebraico para o grego, emprega vários termos, entre eles riqueza, glória, resplendor e poder, honra, reputação, etime, valor ou honra. Mas na visão de Ezequiel indica resplendor. Então, glória, tá? Na visão de Ezequiel, significa resplendor. O
Queridos, precisa entender que no hebraico é Shekinah, se traduz como Shekinah. Mas precisa se tomar cuidado, primeiro porque essa palavra Shekinah, ela não aparece na Bíblia, ela vem da Talmud, né? É usada pelos rabinos, que significa o quê? Significa morada em, que eles aplicam se referindo aos muros das lamentações de Jerusalém. Então é um perigo, né? Fazer uso dessa expressão Shekinah, que não está na Bíblia, que não aparece essa expressão. Isso vem, que foi codificado a partir do século V. Os rabinos associam ao Espírito Santo de Deus, e não é. Tá? Nós vemos que a glória é apenas uma manifestação da presença de Deus, algo invisível, algo invisível, é a manifestação de Deus, não é Shekinah. Então, é usado entre os crentes Shekinah, derrama sua Shekinah, mas é um perigo usar essa expressão, que se você for buscar um pouco mais profundo, vai dar alguma significância se referindo o querubim ungido, que é Satanás. Então, que flamejante também pode ter essa ideia aí. Então, nós vemos então que geralmente a glória usada pelos rabinos é Shekinah, mas não é certo falar essa expressão. Então, mas precisamos entender que a glória, ela sempre é vista na Bíblia como resplendor, inclusive, queridos. Eu vou até ler para vocês aqui, lá em Lucas 2, inclusive no nascimento de Jesus, Lucas 2, 9, olha só. Quando fala dos pastores de Belém. Eis que o anjo do Senhor veio e cercou, e a glória do Senhor, o cercou de um resplendor, e tiveram grande temor. Veja, um resplendor ali que é revelado, mostrado na Bíblia por Lucas, que a glória é um resplendor. A glória de Deus, item 2, a glória de Deus. Veja que ela se manifestou aos filhos de Israel, né, na dedicação do tabernáculo de Deus, o Êxodo 40, 34, 35, e acompanhou a jornada dos israelitas no deserto. Depois, nós vemos aí, no período Salomão, período em que a Arca da Aliança, né, foi transferida, né, do tabernáculo para o templo. Veja que a glória do Senhor encheu a casa ali. Veja que existia ali a Arca da Aliança. Desde então, ele se comprometeu em manter os olhos fixos e os ouvidos atentos à oração nesse templo. Mas essa promessa não foi incondicional, e parece que o povo se havia esquecido. Veja, queridos, quando se foi na inauguração do templo de Salomão, você vai ver isso lá em 2 Crônicas 7, você vai ver do verso 13, né? Viu? Se eu cerrar os céus, primeiro, cerrar o céu, não houver chuva. Segundo, se ordenar os gafanhotos que consumem a terra. Terceiro, ou enviar a peste entre o meu povo. Veja, se eu fazer, veja, é condicional, se eu fazer. Só que o verso 14 fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha o verso 20 e o verso 21, você vai ver ali que se eles não obedecer, o verso 19, se desviar, deixar de estatuto, uma mandamento do Senhor, essa casa que é tão exaltada, né, todos vão se espantar, porque ele diz que vai destruir, vai virar um provérbio entre todas as gentes. Ou seja, todos vão ficam espantados com aquilo que Deus faz. Mas por quê? Porque eles abandonaram o Senhor, esqueceu, deixaram de ouvir a voz do Senhor. Veja que aqui o Senhor fala que se eles obedecer, é condicional. Então, é uma condição para que Deus continue manifestando a sua presença, não destruir o templo e nem a cidade. Então, é coisa que Deus não queria, ele não gosta de fazer, mas ele teve que fazer, destruir o templo e a cidade. Por causa do pecado, o povo se esqueceu de obedecer a lei e a palavra do Senhor. Nós vamos para o tópico 2, nós vamos perceber sobre a retirada da glória de Deus. Veja, primeiro, em estágios. Primeiro, a glória se levantou sobre o querubim. A menção, não vemos se é mesmo os querubins lá de 1 Samuel, que fica na Arca da Aliança, mas não importa. O importante é que nós vamos dizer aqui que essa glória vai se afastando
Depois passou para a entrada do templo. Veja que ela vai saindo aos poucos, vai saindo de dentro para fora. Depois se afastou, né, para a entrada do templo. Depois pairou sobre os querubins e aos poucos afastou completamente do templo. Por fim, agora se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Veja só. Então, esses são os estágios da retirada, da saída da glória de Deus, o querubim e a nuvem. Veja que essa nuvem indica a presença de Deus. Que nós vemos quando a nuvem se levantava, a nação de Israel, eles eram conduzidos, eles eram guiados. Então, essa presença divina atingiu o seu clímax com a manifestação do Filho de Deus, Jesus Cristo. Veja que Jesus ele veio e ele é a revelação dessa glória. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Então, a Arca da Aliança, inclusive, significa a presença de Deus. Apontava para a presença de Deus. A retirada da presença de Deus. Veja, a glória de Javé, item 2. A glória de Javé pairou sobre os querubins e aos poucos se afastou. Veja, querido, que essa glória ela vai se afastando aos poucos. O pecado vai fazendo que Deus vai se afastando. Nós vamos ver isso, querido, lá em Juízes, se você analisar, só para ampliar seu conhecimento. Lá em Juízes, nós vamos observar a vida de Sansão. Veja que Sansão, ele foi brincando com Deus. Veja que ainda que o Espírito não morava, habitava. Mas ele recebia uma visitação. Lá em Juízes, você vai ver lá em 1 Juízes, capítulo 16. Veja que Sansão foi brincando com Deus. Sansão perdeu o cabelo, consagração, perdeu a visão, a luz, perdeu o seu testemunho. Veja que Sansão, verso 20, perdeu a sensibilidade quando ele achou que o Espírito estava, não estava mais. Perdeu a força, força simboliza poder. Perdeu a liberdade, veja que amarraram ele. Perdeu a utilidade, terminando ali, moendo os grãos ali. E perdeu o testemunho, por fim, a presença de Deus. Ou seja, perdeu, veja que aos poucos, ele foi se afastando, fazendo coisas que desagradavam ao Senhor. Então, a saída retirada da glória de Deus, só resta o que? Destruição. 1 Coríntios 3,17. Nós hoje somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo de Deus. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus vai destruir também. Deus vai destruir também. E por fim, isso aconteceu. Veja que essa casa foi destruída pelos caldeus em 587 a.C., no mês 4 ao 9 do mês. Nós vamos ver isso, que corresponde a 14 de agosto de 587. Item 3. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Então, primeiro, o querubim, né? Depois, a retirada da presença de Deus, sobre o querubim aos poucos. Então, primeiro, se levantou sobre a arca, né? A glória se levantou do querubim sobre a arca da aliança, passou para a entrada do templo, pairou sobre os querubins, ao pouco foi se afastando completamente, por fim, o Monte das Oliveiras. Então, inclusive, que demos uma promessa em Ezequiel 44, dessa volta da glória, mas no milênio. Mas hoje, nós que somos o templo, nós temos esse Cristo, essa glória de Deus que é Jesus em nossa vida. Hoje também nós podemos ter a manifestação da glória de Deus em nossa vida através de Cristo Jesus. Veja que lá em Atos 1, do 9 ao 11, Jesus vai subir também a sua ascensão no Monte das Oliveiras. E na segunda fase, a vinda do Senhor vai vir também sobre o Monte das Oliveiras. Tópico 3, sobre o segundo templo, Ciro, rei da Pérsia, baixou um decreto que pôs fim ao cativeiro de Judá em 539 a.C. Veja, Ciro foi despertado. Para que se cumprir a palavra do Senhor, ele foi despertado. Deus despertou o espírito de Ciro para ele fazer essa obra. Assim Deus desperta espírito de homem, Deus desperta homens para que a palavra de Deus venha se cumprir. E foi isso Ciro para a reconstrução do templo de Jerusalém, trazer o povo, para que o povo volte. E o item 1 do tópico 3 fala, o segundo templo, que é chamado Templo de Zorobabel, que foi inaugurado no 6º ano do rei Dário. Esdras 6:15.
Veja que Ageu 2:3, o pensamento no período pós-exílio era que o retorno da glória de Deus era escatológico. Malaquias 3:1. Veja que lá em Ageu fala que eu estarei convosco. Veja que não há menção da Arca da Aliança, né? Não há menção da ganância e da glória, mas sim fala que a glória desta última casa será maior do que a da primeira, que aponta para Cristo. Depois, o item 2 fala do tempo de Herodes, né? Que ele persuadiu os judeus para reinaugurar, fazer essa nova construção do templo, que também foi destruído. Né? A construção foi concluída 60 depois de Cristo, no ano 70, esse templo também foi destruído. A presença do item 3, da presença do Filho de Deus. Veja, nós vemos que o templo desempenhava várias funções em Israel. Veja só. Primeiro, o lugar do perdão, do encontro com Deus, da presença divina e o centro espiritual da nação. Então, isso é uma aplicação do que refere ao templo em Israel. Mas hoje, nós somos esse templo do Espírito Santo, mas não podemos também desprezar o templo, a igreja do Senhor, como lugar de nós receber também o perdão, uma adoração, desfrutarmos dessa presença e um centro espiritual da nação, do seu povo. Hoje, o top 4, sobre o Senhor Jesus e o templo. Explicação teológica. Ele falou que é maior do que Salomão e maior que o templo. Veja que ele curou nenhuma casa. Então, ele não só faz milagres só no templo, ele faz também na nossa casa. Ele faz também em casa. O item 2 fala o fim do templo. Veja, Jesus anunciou o fim do templo. Foi destruído por Tito no ano 70. Então, a glória de Deus se retirou do templo antes de sua destruição. Foi também lá no Novo Testamento. A glória de Jesus, o próprio Cristo, se retirou. O povo não aceitou, o povo rejeitou a Cristo, ele se retirou. Ele se afastou e esse templo também de Herodes foi destruído no ano 70. Então, o véu do templo se rasgou. Hoje temos a presença de Deus em nossas vidas. Nós não entramos na presença, nós precisamos ter essa presença de Deus em nossas vidas. Infelizmente, o templo, que era o lugar da manifestação da glória de Deus, hoje em Israel é a mesquita de Omar, que é dos muçulmanos, que eles tomavam conta. Então veja, só restou aquela mesquita. Então, vale a pena ser fiel ao Senhor e obedecer ao Senhor. E não podemos fazer como a nação de Israel, desobedecer ao Senhor, os mandamentos do Senhor, porque assim como o Senhor destruiu aquele templo, ele também pode fazer juízo e justiça em nossa vida, destruir esse templo. Nós somos o corpo, templo do Espírito Santo. Vai ser queimado eternamente se nós não obedecermos à voz do Senhor. Mas enquanto estamos aqui na terra, 1 Tessalonicenses 5:23, precisamos nos santificar. E o Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. E sejamos plenamente conservados para a vinda do Senhor Jesus, para que nós não venhamos, que a justiça de Deus venha ser feita em nossas vidas no período da grande tribulação, a qual começa ali em Apocalipse, capítulo 1, mostrado ali João na ilha de Pátimo. Capítulo 2 fala das 7 igrejas da Ásia, para todas ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Do capítulo 3 ali, nós vemos ali que existe uma mensagem, ali no livro de Apocalipse. Existe mensagem de Deus, Deus alertando o seu povo, Deus falando para a sua igreja. E o capítulo 4 não se fala mais de igreja, é a introdução de Jesus, ou a igreja nas mansões celestiais. Aí ela está introduzindo as mansões celestiais. O capítulo 5, o selo, né? Fala do livro selado. E o capítulo 6 de Apocalipse começa a se quebrar esse selo, derramar do selo de Deus, que é morte, peste, praga, fome. Depois começa sobre as trombetas e por fim as taças, o juízo divino sendo derramado, se nós não cumprirmos a palavra, se nós não obedecermos aos mandamentos do Senhor a cada dia. Amém? Vigiamos a cada dia, vamos buscar a santidade ao Senhor, vamos estar sempre servindo a Deus, adorando ao Senhor, aguardando a sua vinda, para que não venha acontecer conosco igual aconteceu com a nação de Israel.
A casa que era tão exaltada, muitos vão se espantar e dizer, mas aquele não era crente, ele não ia na igreja, ele não dizia que servia a Deus. Então as pessoas vão se espantar, porque a justiça de Deus vai cair sobre essas pessoas. Amém? Que Deus abençoe. Se você gostou, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, o seu comentário para que esse canal cresça. E se você gostou e se foi bom para você, compartilhe com seus amigos para que ele receba essa mensagem do Senhor também.